revolve me entregar a solidão. Porém um dia entrei no tempo de oração, e como eu não sabia sequer rezar, pedi a Deus que me indicasse a direção. E nessa casa de oração eu vim parar. Aqui cheguei procurando a solução, rogando a Deus que me mostrasse um caminho. Tanto orei com muita fé e devoção, e a depressão foi saindo de mansinho. Hoje eu me sinto tão feliz e alto astral, e a doutrina kardecista me conduz com muita paz e caridade fraternal, para os braços do Mestre Cristo Jesus. Venham conosco vocês que estão nos ouvindo, venham cantar e alegrar o coração. Este coral dos cantar, seja bem-vindo, e o vosso fazer levará em oração. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Junte-se a nós nesta canção, seja bem-vindo nesta casa de oração. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Junte-se a nós nesta canção, seja bem-vindo nesta casa de oração. O nosso coração está de porta aberta, e nós estamos lhe estendendo a mão. Vocês chegaram na hora certa, junte-se a nós nesta canção. A luz do Cristo trouxe vocês até nós, para formarmos em uma nova missão. Então soltem a sua voz, venham alegrar o coração. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Junte-se a nós nesta canção, sejam bem-vindos nesta casa de oração. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Junte-se a nós nesta canção, seja bem-vindos nesta casa de oração. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Junte-se a nós nesta canção, sejam bem-vindos nesta casa de oração. Boa noite. Boa noite. Segunda, hein? Vamos falar uma boa noite gostoso, carinhoso, para ir e depois voltar, tá bom? Boa noite. Boa noite. Que coral, parece Vozes de Betânia, hein? É. Eu estava andando outro dia e chamei um amigo e falei assim: escuta, vamos lá na Fraternidade Irmã Maria. Lá você vai escutar vozes. Você está louco por escutar vozes? Ele saiu andando. Não, não é vozes do além, é vozes de Betânia. É vozes de Betânia. E comecei a gritar, e todo mundo começou a vir. Aí depois acordei e não lembrei de mais nada. Peguei você. Agora a Hebe Camargo já está sendo considerada profética, né? Uma profetisa já, né? Que ela estava cantando lá no cantinho, lá numa região, ela estava cantando: Silvio Santos, vem aí! Silvio Santos, vem aí! Ó, essa minha voz é horrível para cantar, né? Pensou? Silvio Santos, vem aí! Eu, hein? Tá bom. Vocês costumam prestar atenção na palestra? Prestam? Ó, vou fazer um teste, posso? A senhora está séria, moça. Agora ela sorriu. Ó, eu vou fazer um teste, hein? Eu quero ver. Levanta a mão esquerda, por favor. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Quer dizer que todos vocês não levantaram, vocês são tudo desencarnado? Eu disse, quem está aqui hoje pela primeira vez? Todos nós, né? Ah, eu estou aqui pela primeira vez hoje. Ó, eu vou repetir, eu não disse. Quem está no centro pela primeira vez? Aí sim. Quem está hoje pela primeira vez?
Peguei vocês, hein? Mas é que eu fiz de propósito. Tá bom, gente? É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Que haja amor, que haja luz. Na verdade, já temos. Mas a gente sempre lembra. É bom lembrar o amor. Hoje nós vamos falar do amor. Mas o amor que Jesus falou. Em outra oportunidade, vamos falar do amor de outras maneiras. Com outros tipos de amores. Mas hoje vamos falar especificamente o amor de Jesus. Porque se nós não amarmos, a gente não vive. A gente praticamente usa aquela palavrinha vegeta. Vive por viver. Viver biologicamente a gente até vive, mas temos que viver uma vida emocional saudável. É por isso que o Mestre Jesus veio para a Terra. Justamente de corpo, carne, alma. Se cortava aqui, saía sangue, passava frio, fome, andava com a sandália desgastada. Tudo que nós podemos passar. Porque era fácil ele, uma alma maravilhosa, a maior alma que já apareceu na Terra, vir para cá em espírito. Eu não vou passar o que esses homens aí vão passar, essas mulheres. Eu, hein? Não, ele veio sentir na alma, sentir ali no corpo, o que nós estamos passando. Para mostrar para nós que nós somos capazes de enfrentar os nossos problemas. Eu vou repetir, os nossos problemas, não os problemas dos outros, hein? Olha aí, pai e mãe, o filho tem problema, é dele, não é seu. Mas você vai dar uma força. Não é gostoso ouvir isso? Mamãe e papai aí. Dar uma força, eles têm que passar pela aprovação deles. Tá bom? Hoje o nosso tema é Jesus Cristo, o Mestre de Amor. Aqui na impressão, vocês todos receberam esse folhetinho? Desculpa que está em preto e branco, porque a falha nossa técnica deveria ser colorido, mas não deu. Colorido é lindo isso aqui, é muito lindo. Mas dá para ter uma noção, né? Gastar mais, né? Eu não queria falar, mas você já deu a dica. Mas eu estou tomando providência para ficar mais colorido. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que mestre de amor? Mestre quer dizer o que ensina. Mestre que ensina a amar. Nós todos podemos também ser mestres. Vocês acreditam nisso? Ou não? Todos nós podemos ser mestres do amor. Ensinar a nós mesmos a amar. Reciclando os nossos pensamentos. Mas vamos ver o que Jesus passou para nós, para que a gente tenha uma ideia muito mais ampla. O ano passado, em dezembro, eu participei da maratona Jesus, quem é esse homem? A maratona da Rádio Boa Nova, 24 horas no ar. Então, a minha parte, eu fiquei mais ou menos umas 3 horas com o Ivan Cunha, outras pessoas, né? E assim, ia ficando cada 3, 4 horas, iam ficando as pessoas, até das 24 horas, falando sobre Jesus. Então era uma pergunta, Jesus, quem é esse homem? E eu resolvi criar o tema mais, depois de uns meses, a resposta. Jesus Cristo, o mestre de amor. Ficou carinhoso, né? A resposta é, Jesus, quem era esse homem? O mestre de amor. Nós podemos dividir a nossa palestra de hoje em 3 etapas. Mas a gente vai e volta no meio, vamos acertando devagarzinho para a gente se entender melhor. São 3 revelações que nós tivemos. A primeira foi de Moisés, a segunda de Jesus Cristo e a terceira considerado o Espiritismo. Aí alguém vai dizer, nossa, quanto privilégio, nós os espíritas falarmos que somos a terceira revelação. Mas é interessante observar isso. Por que terceira revelação? Porque o Espiritismo não foi feito pelo homem. Kardec apenas concatenou os pensamentos, codificou e retransmitiu o que ele avaliou, o que ele sentiu, com a cabeça maravilhosa que ele tinha. Um enorme pedagogo, um educador.
discípulo de Pestalozzi, mas foi passado pelos espíritos. Outras religiões foram criadas pelos homens, que possam eles terem aí as suas inspirações, não tem dúvida. Todos nós somos inspirados. Por isso é considerado a terceira revelação, porque não foi criação dos homens, e sim dos espíritos de luz, os espíritos encarregados da codificação. 1500 anos antes de Jesus aparece Moisés, que conduzia um povo praticamente semi-selvagem. Imagine a gente falando isso, semi-selvagem. Porque era uma brutalidade total. E Moisés, naquela época, teve que conduzir aquelas pessoas por mais de 40 anos pelo deserto para livrar o seu povo do domínio dos egípcios. E o que acontece com isso? Era o olho por olho, dente por dente, era a lei mosaica. Se você cortar a orelha do outro, você também vai ser cortado a sua orelha. Se você matar, você também vai ser. Então, tinha que ser ali no ferro e fogo. Porque as pessoas eram muito abrutalhadas, seus espíritos muito endurecidos. Tanto que Moisés subiu para depois trazer as placas, as famosas placas dos 10 mandamentos, o povo não aguentou e começou a fazer o bezerro de ouro, que era o Deus dele. E já era falado que só existia um único Deus, naquela época. Mais tarde surgiu na Ásia, Lao Tse, fundador do taoísmo, 600 anos antes de Jesus. Depois, 500 anos antes de Jesus, surge o Buda, ou Iluminado. Então, o mestre cósmico, o Cristo Jesus, envia essas criaturas maravilhosas para conduzir o seu rebanho. Estamos aí falando da primeira revelação ainda. Aí surge Jesus. Que coisa linda. Que coisa linda falar em Jesus Cristo. Mas sem demagogia, sem fanatismo, sem mero moralismo, sem hipocrisia nenhuma. Abrir a boca, olhar nos olhinhos de cada um e dizer: que prazer eu tenho de falar de Jesus Cristo. Porque a maior alma que apareceu na terra foi Jesus Cristo. O grande avatar, o maior avatar, que quer dizer o descido, de todos os tempos. Muito antes da terra existir, Jesus já existia. Sabe-se lá, o Cristo cósmico já comandava outras esferas. E nós nem sonhamos ainda em saber disso. Estamos ainda engatinhando. Estamos tentando ainda conhecer a nossa vida. Porque se eu não conhecer a minha vida, não saber de mim, as minhas ações internas, as minhas emoções, as minhas atitudes e as minhas ações externas, eu não vou saber de ninguém de vocês. Não vou saber lidar com os meus amigos. Não vou conhecer Jesus. Conhecer Jesus, teoricamente, não é tão difícil. Não é. Basta que estudemos. O difícil, vírgula, é trabalhar no que ele ensinou. Viver o Jesus é muito difícil, eu confesso isso. Por que é difícil? Porque temos ainda rebeldias dentro do nosso coração. Ah, mas eu sou espírita, eu já estou ali. Não, não, gente. Carregamos no inconsciente muitas rebeldias. Imaginemos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 reencarnações passadas. E hoje nós viemos com uma proposta maravilhosa de nos libertar. Mas nós temos aí 10, 15 reencarnações que já foi do arco da velha, como diz o outro. Sabe-se lá o que fizemos. E nesta nós nos propomos a melhorar. Graças a Deus. E por que rebeldia? Porque nos rebelamos, sim, muitas vezes. Eu mesmo me rebelei muitas vezes. Mas também tinha um outro lado meu. Eu era dócil a ouvir os benfeitores espirituais, como eu já disse várias vezes, aqui mesmo em outras casas.
com 14, 15, 16 anos, eu comecei a ver os espíritos, comecei a sentir as presenças espirituais, comecei a me desdobrar e via nos planos espirituais como eu estou vendo vocês aqui. E isso não é nenhum privilégio, necessidade, porque o que eu tinha de desequilíbrio não estava escrito. E eu obedecia fielmente aos espíritos de luz. Passei 8 anos a conviver com eles, sem ser espírita, sem estudar nada. Já tinha isso em mim, mas muita rebeldia. Então, eu tive que começar a reciclar os meus pensamentos, melhorar o meu ser. Mais tarde eu tive que abandonar profissões. Eu tive que fazer tantas coisas, tantos ajustes na minha vida para que eu pudesse hoje, graças ao bom Deus, graças a Jesus, dizer aqui, estou tentando me equilibrar melhor. Equilíbrio não significa que esteja tudo certinho. E nós temos que fazer isso, buscar esse Jesus na nossa mente e nas ações. Nos dias de hoje, as pessoas estão aí cada vez mais em depressão. Cada vez mais as pessoas estão deprimidas. O que é depressão? Caída. Está indo lá para baixo. Por quê? Não me deu certo. Vítimas disso, vítimas daquilo. Certa feita na Boa Nova, uma moça disse que apanhava do pai e da mãe, casou, apanhava do marido, depois até do filho mais velho, ela apanhava de todo mundo. Então ela dizia, por isso que eu sou deprimida. E o moço disse, espera um pouquinho. Você vai ter que começar a reerguer o seu coração, a sua vida. Não pode só apanhar. Já apanhou o que tinha que apanhar. O seu psiquismo estava ligado a isso e você recebeu isso de volta. Vamos começar a transformar isso. Jesus falou assim, buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino, ele não disse buscai Deus, ele disse buscai o reino de Deus. O reino de Deus é um universo, é um macro-universo, nós somos um micro-universo. O macro está no micro, o micro está no macro, isso é falado tantas vezes. É sua justiça, porque se nós não formos justos com a gente mesmo, eu não brinquei agora e disse, papai e mamãe, deixa o filho viver, deixa ele ter o problema dele, ele vai ter que trabalhar, isso é justiça, mas sempre ali, dando força, claro, claro. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas? Os seus sonhos, os seus desejos, suas vontades, dentro do seu merecimento, virá. Pode ter certeza absoluta. Isso chama-se fé. Fé não com os braços cruzados, fé com o amor. E isso Jesus veio nos dar a boa nova, que é o Evangelho. O Evangelho que é a boa nova. No 4º século depois de Cristo, o Papa Leão X chamou um padre de nome Jerônimo, que hoje nós conhecemos como São Jerônimo, um padre muito inteligente para a sua época, e disse assim, Jerônimo, nós vamos ter que trabalhar muito, precisamos acertar aqui os evangelhos. Para vocês terem uma ideia, tinha mais de 20 evangelistas, e cada um falava uma coisa, e havia uma confusão terrível. Então ele encarregou Jerônimo de concatenar os pensamentos de cada um para se começar a criar o Novo Testamento. Então, Jerônimo, muito inteligente, traduziu o Velho Testamento do grego para o latim eclesiástico e surgiu aí a Vulgata Latina. E ao mesmo tempo ele começou a separar os evangelhos e separou Lucas, Mateus, Marcos e João. Mas as 13 cartas de Paulo, que Paulo fez entre os anos 50 e 68 depois de Cristo, DC, né? E depois o Apocalipse de João, assim formando o Novo Testamento. O restante desses evangelhos é considerado apócrifos, que eram apartes. E assim continuou-se. Mas já não era mais o cristianismo, era o catolicismo, mais precisamente Igreja Apostólica Romana.
Igreja Católica Apostólica Romana, melhor dizendo. É como se fosse assim. Paulo trabalhou muito depois de Cristo para formar as igrejas do cristianismo. Fincar a bandeira, ia levar a palavra do Cristo. Mais tarde, veio a religião católica e assambarcou todo esse processo e o cristianismo foi se esquecendo. Então, o catolicismo continua até hoje. Tudo bem, fazia parte das nossas vidas. Mas Jesus, muitas vezes foi mal compreendido. Nos anos 1000, surgiu as cruzadas, surgiu um movimento da Igreja Católica chamado os Templários. Esses Templários eram muito poderosos, tão poderosos que eles criaram um banco, que hoje nós temos aí os famosos bancos, Itaú, HSBC da vida. Eles é que criaram os bancos de reserva de dinheiro, os fundos. Empunhavam suas espadas no ano 1000, dizendo assim, se Jesus disse, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, e eles literalmente obedeciam isso. Mas que espada é essa que Jesus falava? Não é a espada de ferro, a espada de aço. Era a espada da justiça. E mal o compreenderam. Agora eu faço uma pergunta. Isso nos anos 1000. Depois em 1500 surge lá a Inquisição. Você não é católico, vai para a fogueira. Você também não é. E assim por diante. Na Espanha, na Inquisição, o bispo de Basson chegou aí a mandar para a fogueira mais de 1000 pessoas. No dia seguinte ele reza uma missa encomendando a alma deles para Deus. Olha Jesus, olha, mandei matar todos, hein, em seu nome. Por que esse bispo entendia de Jesus? Se Jesus veio dizer o amor. Se bater do lado esquerdo, dê o lado direito. Mas não literalmente, porque ninguém aqui é bobinho. Ninguém aqui é saco de pancada. Mas dê a compreensão para o outro que te bate, porque ele está te agredindo. Lao Tse fala isso. Quando alguém está te agredindo, está te maltratando, é porque ele sofre dentro dele. É preciso que tenhamos compaixão. Jesus veio fazer isso, dar a compaixão. Mas é difícil fazermos isso nos dias de hoje. Nós não deixamos o barato. Nós queremos nos vingar, nós queremos fazer coisas. É preciso lutar contra isso. Ver as nossas inclinações. Eu até brinco com as pessoas e falo assim, o que você foi no passado eu não sei porque eu não sou adivinho. Só se me vier algum benfeitor e me passar. Mas eu digo, veja a sua inclinação moral, a sua inclinação de ódio ou amor. Aí nós vamos ver se você está inclinado para esse tipo de atitude ou não. Cada um de nós temos que ver isso. Então Jesus veio dizer coisas para nos ajudar. Quando ele entrou no templo, ele não foi para brigar, quebrar o pau com as pessoas, porque estavam lá os vendilhões, vendendo lá a igreja para as pessoas. Ele foi dar um alerta. Na casa do meu pai é uma casa sagrada. Como esta é uma casa sagrada, estamos tentando falar coisas para melhorar o seu ser. Devido ao nosso tempo, nós temos que colocar coisas mais rápidas, mas eficazes. Qual é a maior eficácia que podemos entender de Jesus? É simples, gente, muito simples. Amar. Só isso. A vida é simples. Tudo que existe de sofisticação não é da natureza, e sim da natureza humana. E essa natureza humana chama-se ego. Jesus veio combater o ego humano. Quem criou o ego? Fomos nós mesmos. Tem uma corrente espiritualista que diz assim, vocês já ouviram falar daquela
aquela historinha do gênio da garrafa? E a garrafa estava nadando na deriva, e alguém vem e tira a rolha, e sai o gênio, e diz, agora você me libertou, vou lhe dar 3 desejos. Lembra dessa historinha? Todo mundo sabe, né? Há um fundo de verdade aí. Quem é a garrafa? Isso os esotéricos é que falam. A garrafa somos nós. Está à deriva é a vida. E quem é o gênio? Deus. Claro que não vai satisfazer os nossos desejos, 3 desejozinhos. Quando nós tiramos a tampa, alguém tira, digamos nós, tiramos a tampa, é quando enxergamos esse Cristo interno. Cristo, da palavra do sânscrito, quer dizer Deus conosco. Então, Jesus Cristo, Jesus, Deus conosco. Porque quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, é porque ele tirou tudo que existia de ego, que ele não tinha mesmo, para dar a palavra amiga de Deus. E nós, como colocamos a nossa personalidade com o amor, tirando a rolha da garrafa e deixando que esse gênio, que é Deus, flua e saia de dentro de nós. É simbólico, verdade, é simples, mas tem um fundo de verdade. Por isso Jesus disse, buscai o reino de Deus primeiro. Nós precisamos buscar o reino de Deus dentro de nós. Mais tarde aparece o Espiritismo, revelando Jesus. Vejam que interessante, Allan Kardec escreveu 5 livros da codificação, que é chamado Pentateuco Kardeciano. Mas só tem um livro religioso da codificação, que é o céu e o inferno, por incrível que possa parecer. O restante é quase ciência. Mesmo assim, ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Que coisa linda. Veja, escrever o que Jesus foi num único livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Espiritismo vê. Então eu convido vocês a observar melhor os 5 livros, estudar um pouco mais, ou os trabalhadores, ou os frequentadores, ler, estudar, porque só ler não adianta. Para que a gente tenha mais noção, para que a gente tenha muito mais um leque de opções de autoentendimento. Quando Jesus disse, vá e não peques mais, quer dizer, observe a sua vida. Observe a sua vida para não voltar à recorrência. É a lei de recorrência que faz a gente sofrer. Estou sempre passando a mesma coisa. Meu Deus, não muda nada, sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Por que a minha vida não muda? Muitas vezes não falamos assim. Porque a lei de recorrência faz voltar novamente tudo aquilo que passamos, até que a gente aprenda a lição. Quando eu aprendo a não ser rebelde, eu começo a enxergar o que se passa comigo. Não importa a nossa idade cronológica, se temos 10 anos, 20, 80 ou 100. Mais de 110 já estamos aí quase querendo... Já está ruim, né? Está bom 100 anos, né? Vamos aproveitar a nossa reencarnação, gente. Eu costumo brincar com as pessoas e dizer, qual é a melhor reencarnação que existiu até hoje para nós? Essa. Muito bem. Muito bem. Essa é a melhor reencarnação que tivemos. Porque as do passado não dá para mexer mais, a não ser no psiquismo nosso que vamos alterando nesta vida. As próximas, não sei de nada. Não bolei ainda com os benfeitores, não sei de nada da minha vida futura. Sei dessa. Estou vendo o que está se passando com essa. Essa é a minha realidade. Como eu estou vivendo esse Jesus maravilhoso dentro de nós? Jesus Cristo, mestre de amor, porque ele tem a autoridade de dizer, eu sou mestre de amor. Ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Lá no Facebook, agora eu estou ficando mais moderninho, eu tenho Facebook, viu, gente? É da época, né? Lá no, quem quiser depois se responder comigo, tá? Eu falo com muita gente aqui do Brasil, fora do país, a gente troca muita ideia, conversa, tá? E aplico a reflexologia, que é a massagem nos pés. Depois eu vou deixar o cartãozinho com vocês, depois da palestra. E se vocês quiserem nos visitar, muitas pessoas já até visitaram a gente. É a massagem nos pés, são 53 pontos que correspondem à parte fisiológica, e nós vamos trabalhar também na mediunidade da pessoa. Então eu lanço isso inteiramente gratuito, não tenho vínculo nenhum de ganho disso, minha profissão é outra, não tenho nada a ver com isso. Mas, retornando a Jesus, como que nós podemos viver esse amor? Amando. Como é que a gente ama? Executando o amor. Como que a gente executa esse amor? Fazendo a primeira caridade. A primeira caridade é amar a si mesmo, no momento. Porque quando eu disser, eu amo a Deus, mas eu me detesto, você não está amando a Deus. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso disse, já não sou mais eu que falo, e sim o Cristo que me habita. Olha que delícia. Então, separando o ego, que foi construção nossa durante as vidas sucessivas, e deixando fluir pela intuição, todos nós temos, homens e mulheres e crianças, todos nós temos a intuição interior. Dá vazão para essa intuição interior. Às vezes a intuição fala assim para você, seja mais dócil, não vá brigar. E a gente, para contrariar, vai lá e quebra o pau. Eu vou mesmo. Porque o nosso ego fala mais alto. Os nossos desejos, nossas vontades falam mais alto. Eu brinco com as pessoas nas palestras e falo assim, são duas perguntas. O que você quer da vida? Primeira pergunta. O que é que você quer da sua vida no momento? Não vão falar para mim, por favor. A segunda pergunta. O que é que a vida quer de você? Esta pergunta, a primeira e a segunda, estão intimamente ligadas. Quando nós desejamos demais, muito, vamos passar para a ganância, para a ambição desmedidas. É o ego. Quando nós queremos coisas, desejamos coisas, melhorar nossa vida financeira, amorosa, em casa, quando eu passo a amar, já estou deixando de lado o meu ego. Aí começa a fluir o amor. Aí eu começo a trabalhar no amor divino que Jesus veio nos mostrar. Como a palestra não dá tempo de falar praticamente várias outras passagens de Jesus, como a Gênesis fala dos milagres que, entre aspas, não existiram, Jesus fazia isso. Jesus, numa certa passagem, disse a Pedro, vem e me segue, e caminhe na água. E quando ele deu 2, 3 passos, ele caiu, onde Jesus disse, homem de pouca fé. Não o de bule, viu, que põe o café para tomar. Pouca fé. Gente, será que nós temos muita fé ou pouca fé? Nós temos que ver isso, gente. Temos urgência em verificar se temos Deus no coração nas ações. Nas palavras, na teoria, nós já temos. Certeza. Mas nas ações. Porque eu, o Ronaldo que está falando aqui, falo de mim. Sei de mim. Eu sei como é que eu ajo lá fora com as pessoas. Eu sei o que eu penso de cada um. Se eu sair na rua, se eu estou aqui, sorri para você, mas eu posso estar pensando outra coisa. Eu sei de mim e eu não estou tapeando Deus. Verifiquem isso. Nós não tapeamos os benfeitores. E não tapeamos obsessores. Porque o nosso sincronismo, o nosso psiquismo está ligado intimamente no plano espiritual, ininterruptamente. Conforme a nossa nuance de variações mentais, vamos nos atraindo.
Os benfeitores estão aí nos ajudando. Vocês já viram essa figura? Que coisa linda, por favor. Quem é esse de branco que está ali sentadinho? Jesus. Quem são esses que estão aqui? Sentadinhos, bonitinhos? Os apóstolos, né? São 12. Tem até uma... Oi? Perdão, desculpa. Pode falar. São 12. E essa pombinha representando o quê? Descendo. A paz divina. E eu escrevi ali, Jesus Cristo, mestre do amor, que é a nossa palestra. Na vossa paciência ganhareis a vossa alma. Lucas disse isso, capítulo 21, versículo 19. Porque se não tivermos paciência, e paciência conosco, nós não vamos conseguir trabalhar no nosso ser e nos libertar. Precisamos de muita, não pouca, muita paciência. Paciência com o seu próximo, paciência com você mesmo. Muita paciência. Por que tanta paciência, meu Deus? Para ficar, olha, paciência, paz, ciência da paz. Paz e ciência, paciência. Estar ciente de estar em paz. Sem problemas? Não. Todos nós temos problemas. Temos dificuldades? Temos, como há pouco eu estava falando lá embaixo. Temos dificuldades imensas? Temos. Mas como que nós vamos resolver isso? Na nossa paciência. Porque na minha paciência, quando eu tenho essa bendita, maravilhosa paciência para com as pessoas, para comigo mesmo, eu vou aos poucos deixando o amor fluir no meu ser. Então eu começo a deixar o ego de lado e trabalho com o amor divino. Esse amor divino começa a fluir. Aí sim, por uma questão técnica, vamos ter o nosso raciocínio para dar direção. O nosso raciocínio precisa ter. O próprio Allan Kardec disse isso. Fé inabalável é aquela que anda em todas as épocas da humanidade com a razão. Razão e fé. O nosso tempo está terminando. Alguém, por favor, faça alguma pergunta. Pergunte alguma coisa que o teu coração manda. Alguma dúvida, se eu puder responder, eu respondo. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro, mas ele não está dizendo. Por favor, faça alguma pergunta. Ou cale-se para sempre. Não, cale também não, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, gente. Não tenho vergonha. Ninguém quer fazer perguntinha? Ninguém? Tá bom. Pois não, querida. Claro, por favor. Se uma pessoa prejudica a gente, talvez você saiba que essa pessoa pode vir a prejudicar outras. Qual deve ser a... Muito boa pergunta. Muito inteligente. Só não vou pedir para bater palma que fica demais, né? Não precisa. É brincadeira. Querida, a justiça está aí. Buscai o reino de Deus, vírgula, e sua justiça. Não foi isso que Jesus disse? Quando se fala em justiça, você não vai fazer justiça, eu vou chamar a polícia, esse cara tem que ser preso. Não é assim. O seu amor vai compreender o que está se passando. Não deixar que ele continue te prejudicando. E se estiver prejudicando outras pessoas, tem os meios cabíveis. Certa feita, eu faço visita no hospital, represento o espiritismo num hospital, e uma moça estava lá há uma semana com o estômago fechado. Nem me lembro se já contei essa história. Mas foi muito impressionante essa história. E essa moça disse assim, eu estou com o estômago fechado, os médicos não sabem se vai operar ou não, porque eles estão em dúvida. E eu conversando com ela, e ela dizia para mim, eu estou com ódio do meu marido, porque eu peguei em flagrante com outra pessoa. Quando eu sair daqui, eu vou matar meu marido. Mas os olhos dela avermelhados. Eu vou matar meu marido, eu vou matar meu marido. Eu falei, calma, tire o ódio do coração. Tome suas providências como você acha que tem que tomar mais tarde. Mas tire esse ódio. E os benfeitores já passaram para mim, fechou o estômago devido ao seu ódio, somatizou.
O ódio era tão grande que o estômago fechou. Não dá para acreditar nessa história. Então, conversando com ela, apaziguando o seu coração, quase meia hora ali, só com ela, conversando, ela foi acalmando. Então quer dizer que eu tenho que tirar o ódio. Cuida da sua filha, você tem 3 filhos, né, tal. Depois você desmancha o casamento, como você quiser, tá bom. E ela falou, tá bom. E eu fui embora. Passada uma semana, como eu uma vez por semana eu vou no hospital, tinha até esquecido desse caso. Quando eu entrei, ela estava ainda lá, abriu os braços e falou, meu estômago abriu. Feliz. Nem precisou. Eu falei que a gente grande é desastrada. Quase que eu derrubei aqui. E abriu o seu estômago. Ela falou, agora eu estou sentindo que eu estava com muito ódio. Gente, ela ia fazer justiça com as próprias mãos? Ia, né? É preciso que a gente veja algum tipo de coisas assim, um evento desse jeito, para que a gente possa melhorar a nossa vida. Não fazer justiça com a sua mão. Gandhi disse, eu não me ofendo. Você vai me perdoar? Não vou te perdoar. Mas por quê? Porque eu não me ofendo. É muito mais prático, muito mais fácil você compreender a situação do que falar que está perdoando. Esquecer é mentira, viu? É hipocrisia, porque nós não esquecemos não, viu? A gente lembra coisa de 10 anos atrás que fez, não vem mentir porque lembra. Mas, como você lembra? Com ódio, com ressentimento? Por que os casos de doenças estão aí cada vez mais? Diabetes, ressentimentos, ódios, somatização de todas as ordens. Nosso tempo acabou, mas o amor nunca acaba. Vamos viver esse amor sem hipocrisia, gente, sem medo. Sem medo de amar, sem medo de chegar em casa e dizer, olá, como vai você? Em casa, no trabalho, brincar com as pessoas. Se atrever a amar, sem ser aquele amor que as pessoas, não, esse cara está maluco, essa mulher está doida. Mas amar de tal maneira que a gente se liberta dos nossos grilos, dos problemas que carregamos dentro de nós, e tudo começa a fluir. A minha vida mudou quando eu comecei a amar e compreender o que era o amor dentro de mim, não lá fora nos livros, e sim dentro de mim. Comecei a melhorar a minha vida em todos os sentidos, e eu passo isso para todas as pessoas nas palestras. Muito obrigado, e que Deus ilumine a cada um de vocês, e numa outra oportunidade vamos falar mais ainda do amor do Cristo. Obrigado. Pois se você amar